Olá, graça e paz, minha irmã, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Eu sou o presbítero Bruno, seu amigo, seu irmão na fé. Nesse momento aqui eu venho meditar na palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Amém? Deus abençoe sua vida. Aqui na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, estou com a Bíblia aqui, ó. Capítulo 5, verso 14, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Esse verso 14 ele diz o quê? Pelo que diz: desperta tu que dormes, ou melhor, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Só para contextualizar, né? Que a palavra do Senhor a gente sempre tem que seguir o contexto, né? Essa passagem aqui é final do capítulo 4 para o capítulo 5. Paulo está exortando os Efésios à santidade, né? E na sequência aqui, início do capítulo 5, ele fala sobre o fruto das obras e o fruto das trevas. Então, chegando nesse verso 14, ele fala aos irmãos: desperta tu que dormes. Essa palavra é bem profunda. Se a gente for olhar no sentido, como que eu falo, no sentido literal da palavra, desperta é quando você está dormindo, né? Tá com aquele sono, e aí você levanta. E geralmente o que você tem que fazer para despertar? Dar aquela espreguiçada, tomar um banho, tomar aquele café, aí você desperta, né? Mas eu creio que o que o apóstolo Paulo quis dizer, e isso se enquadra na minha vida e na sua, eu tenho certeza, que muitas das vezes a gente está acordado, mas ao mesmo tempo está dormindo para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, por assim dizer. Amém? Antes de mais nada, igual eu sempre falo nos meus vídeos, longe de mim querer jogar você. Somos todos servos do Senhor, filhos do Senhor, falhos e pecadores. E pela misericórdia do Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que alcançamos a salvação ao aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. É isso que a Bíblia ensina. Então, não sou mais que ninguém. E por que geralmente eu faço esses vídeos? Quem me conhece no ministério que eu congrego, ou por onde, quem tem um convívio mais diário comigo aí, sabe que a gente sempre está procurando anunciar o Evangelho, seja no nosso testemunho, seja através mesmo aplicando a palavra do Senhor, que é o melhor jeito, né? Que a palavra não volta vazia. E o que eu sempre venho falando, por que a gente tem essa preocupação, né, de passar adiante, de querer que esse evangelho alcance mais vidas? A palavra do Senhor, ela nos ensina isso. Ela vou falar bem claro, ela nos ordena isso também, a pregar o evangelho, a passar adiante. Mas mais que isso, o Espírito Santo que habita na nossa vida, ele nos incomoda. Ele enche a gente do amor, que esse amor vem de Deus, que a paz que você está sentindo, a presença de Deus que você está sentindo, você quer passar adiante, você quer que aquela pessoa alcance essa presença. E nada melhor eu que falar, porque não julgando quem já nasceu servindo ao Senhor desde novo, mas eu creio que mesmo assim ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Teve todo o processo, né? Mas creio que esse vídeo vai estar sendo postado no Facebook. Muitos amigos do meu convívio do passado, que vi aquele Bruno lá no passado, lá, quem cresceu comigo, eu tinha um apelido de Bruninho. Tem um pessoal também que trabalhou lá no Lava Rápido, lá do meu pai lá. Passamos alguns anos ali, né? O Bruno do Lava Rápido, enfim, o filho do Baixinho. No quartel, o Oliveira, entendeu? Uma coisa eu sempre falo, sou, em questão assim de honestidade,
em questão assim de amizade. Eu sou a mesma pessoa. Não vou ficar falando, olhando para trás, eu não prestava nisso, hoje eu sou. Não, cada um tem o seu testemunho, né? Agora, em questão de qualidade de vida espiritual, paz, paz de espírito, assim dizendo, hoje, esse Bruno que você conhecia no passado, hoje ele é uma outra pessoa. Realmente, como a palavra nos ensina, eu morri para o mundo e nasci para o Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de mim? Que hoje eu vou passar um pouquinho do meu testemunho. Porque às vezes você olhando, você que me conhecia antes e tem ainda até um convívio comigo, você fala, mas tudo bem, o Bruno está congregando, conheceu a Mara, os dois aceitou Jesus junto, casaram e normal, entendeu? Mas eu vou abrir um pouquinho a intimidade, falar um pouquinho do meu testemunho, por isso que eu escolhi isso. Eu não, o Senhor me levou nesse verso 14, onde ele fala, desperta, ó tu que dormes. Porque antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu falo com propriedade. Eu dormia. Eu era um iludido. Eu tinha ilusões. Achava tantas coisas que hoje eu não concordo. Eu tinha uma outra visão. Um pouco do meu caráter ele começou a ser forjado, ele começou a ser, no bom sentido, assim, convertido, quando eu fui servir o exército. Um pouco de maturidade veio ali. Mas ainda faltava muito a ser lapidado no meu caráter, nos princípios familiares, princípios de Deus. E realmente tem situações na vida da gente que é só quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, que aí ele faz a obra por completo. E ainda está fazendo. É um processo diário, é um processo de toda a sua jornada. Mas, irmãos, hoje nesses poucos anos que eu sou convertido aí, eu falo com propriedade. Hoje eu sei realmente o que é ser feliz, o que é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E eu tô falando isso, mas não é que eu tenho uma vida com ausência de problemas, não. Os problemas diários são os mesmos. A gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar o sustento, principalmente quando a gente fez a escolha de casar, de ter uma família. Enfim, a gente passa por enfermidades, passa por problemas, normal, entendeu? Mas sabe aquela coisa, não sei se você já passou por isso, você que está vendo esse vídeo, de quando você deita a cabeça no seu travesseiro e sente aquele vazio? Irmãos, desde o momento que eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida, nunca mais eu senti esse vazio, essa angústia, nunca mais, para a honra e glória do Senhor. Ele preencheu todo o vazio, ele encheu meu coração. E voltando a falar do texto, desperta, ó tu que dormes. O que talvez precise acontecer na sua vida para você despertar e ver que realmente o verdadeiro motivo de a gente viver, de a gente nascer, é aceitar o Senhor Jesus e servi-lo. Talvez você deve estar pensando, Bruno, mas eu sou cristão, eu conheço Deus, eu acredito em Deus. Eu falava muito isso, mas eu vou te falar uma coisa. Você conhece algum médico, mesmo que seja de vista, ou algum famoso? Talvez você está respondendo a essa pergunta. Eu conheço. Conhecer te faz um médico? Talvez você deve estar aí. Vou te fazer outra pergunta. Você conhece um engenheiro, um advogado? Já ouviu falar? Você conhecer te faz um advogado? Você conhecer um engenheiro te faz um engenheiro? Não. Para ser médico, da mesma forma, lá você tem que estudar, buscar, fazer a faculdade. E assim os demais exemplos que eu falei. Com o Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Você pode conhecê-lo. Não estou falando que você não tem intimidade com Ele, que Ele não te abençoa, que você já possa ter tido alguma experiência com Ele. Não é isso que eu estou falando. Não estou julgando a fé de ninguém. Mas eu falo com propriedade. Eu pensava isso também. Não estou pondo culpa no meu passado. Minha mãe e meu pai sempre me ensinou o caminho certo. Me levava para a igreja. Mas vai chegando uma época que a gente quer tomar o rumo da gente e Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano.
A gente acha que é o todo e na verdade a gente não é nada. Todo, tudo é Deus na nossa vida. Então, da mesma forma, apenas conhecer, apenas ouvir falar de Cristo, talvez não te faça um cristão. Talvez você precise, talvez não, com certeza você precisa ir um pouquinho mais a fundo. E a Bíblia nos ensina que só há um caminho: aceitá-lo, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida e servir perante a Sua palavra. E é um processo construtivo. Voltando a falar do verso 14 aqui do capítulo 5 do livro de Efésios. Desperta tu que dormes. Agora eu vou abrir intimidade, não vou expor as pessoas envolvidas, mas vou abrir bem a intimidade. Sabe o que precisou acontecer para me despertar? Quase aconteceu uma tragédia dentro da minha casa, assim dizendo, na época quando eu morava com os meus pais. Aconteceu uma desavença muito grande lá, onde eu não gosto nem de falar, foi o pior dia da minha vida. Foi pior mesmo de quando meu pai se acidentou, que também foi uma parte muito negativa na minha vida, todos sabem o que passamos, mas graças ao Senhor, desde aquela época ele já estava cuidando da gente, deu todo o suprimento, deu vitória. Mas voltando a falar, teve uma contenda muito grande dentro do meu lar. Naquela época eu morava com os meus pais e quase aconteceu uma tragédia. Qualquer dia, se o senhor confirmar, eu até conto 100% o que aconteceu. Mas enfim, aí isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano, no sábado. No domingo minha mãe falou, vamos na igreja. Vamos. E eu com aquele pé atrás, devido ao que aconteceu, falei, mãe, vamos. Aí foi eu, a minha esposa, que na época era minha namorada, e minha mãe. Minha mãe já era cristã evangélica, né? Pediu para me levar ela, para ela estar orando, conversando com os pastores sobre o que estava acontecendo. Mas mal sabia eu que já era um trabalhar de Deus tremendo na minha vida. Daquele dia em diante, isso tem mais ou menos uns 6 anos atrás, aí, por aí, 6, 7 anos atrás. Daquele dia em diante, o Senhor mudou a minha vida, transformou a minha vida. A partir do momento que eu confessei o Senhor Jesus, Ele colocou um degrau por degrau, tem colocado até hoje na minha vida. Esse degrau, no bom sentido da palavra, você tem que descer. Porque quanto mais você desce, quanto mais você nega a si mesmo, mais o Senhor Jesus acrescenta na sua vida e vai te ensinando e vai te moldando. Ele foi transformando o meu caráter. Então, precisou acontecer isso comigo, para me despertar e entender que o único motivo da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra nos ensina que tudo é para Ele. Glórias a Deus, aleluia. Então foi isso que aconteceu comigo. E volto a falar de mim, principalmente você que me conhecia antes. Você sabe o que eu pensava, coisas que eu fazia, a mente depravada que eu tinha, as bagunças, você sabe. E hoje quem conversa comigo até se espanta. E eu tento não bater muito em algumas teclas para não ser interpretado como hipócrita. Tipo, naquela coisa, mas ele está falando isso agora, ele está demonstrando isso agora, mas olha o que ele fazia no passado. Mas se você não enxergar esse ponto, não conhecer isso que eu estou te falando hoje, você não entende realmente. Eu tinha esse preconceito quando eu via pessoas convertidas. Eu falava, esse cara agora está na igreja, mas olha o que ele fazia, isso, aquilo. Mas o Senhor Jesus pensa diferente da gente. Ele não quer saber o que você fez, deixou de fazer. A partir do momento que você pede perdão pelos seus pecados, confessa Ele como Senhor e Salvador na sua vida e crê realmente nisso que você fez, porque você não pode simplesmente falar da boca para fora. Tem que procurar viver o que está na palavra, buscar, pedir ensinamento. O Espírito Santo de Deus, ele direciona tudo. A igreja que você vai congregar, os seus meios de convívio, ele molda tudo. Está tudo na palma da mão dele. Basta uma atitude nossa. E voltando ao texto, desperta, ó tu que dormes. Que é um momento mais aplicável
para a gente fazer uma reflexão e despertar realmente daquilo que estamos dormindo, principalmente você que ainda não tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus, que é o momento mais oportuno que essa pandemia que está acontecendo. Quantas vidas estão indo? Não estou falando que é castigo de Deus as vidas que se foram, não só por essa questão dessa enfermidade, dessa pandemia, até mesmo por outros motivos, outras enfermidades. Mas quantas vidas se vão todos os dias? Quantas famílias chorando? O que precisa mais acontecer, minha irmã, meu irmão, para você despertar desse sono? Eu estou fazendo esse vídeo não é para mim aparecer, não é para querer expor a placa da igreja que eu congrego, te obrigar a ser isso, te obrigar aquilo, jamais. Eu só me preocupo de amanhã ou depois eu ouvir uma notícia que vidas estão indo e com a hipótese de não ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, esse Senhor maravilhoso que eu conheço. Oh, aleluia! Então eu tomo posse dessa palavra, entrego na sua vida e falo: oh, minha irmã, meu irmão, desperta tu que dormes. Não é despertar para mim, eu não sou nada nessa vida, mas é para despertar para o Senhor Jesus Cristo, para a verdadeira luz, para o verdadeiro amor, no nome do Senhor Jesus. E para você que me conhece, principalmente que me conhecia antes, tenta fazer um retrospecto na sua memória aí, de quem que eu era antes, das coisas que eu falava antes, das coisas que eu fazia. Você acha que não é presença de Deus na minha vida para me ter largado tudo? Eu tenho, bora, alguns falam que parece que eu tenho mais. Fala, não, parece que eu tenho mais, tá mentindo, mas eu tenho 28 anos. Não menosprezando a minha família, a filha linda que o Senhor abençoou na minha vida, na vida da Mara. Não menosprezando o que o Senhor proporcionou na minha vida, mas pensando com os olhos mundanos, com a mente mundana, vendo com os olhos mundanos, 28 anos era para estar aí, ó. Como se diz, no auge da juventude aí, na balada e tal. Mas não. Você acha que eu larguei mão de tudo isso? Você acha que não é real a presença de Deus na minha vida? Você acha que eu não sou mais feliz agora? E é isso que eu estou querendo transmitir para você. Ah, Bruno, você está falando que eu não sou feliz? Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Mas eu falo com propriedade. Esse é o meu testemunho. A verdadeira felicidade é quando estamos aos pés de Cristo. O resto é ilusão, é momentâneo. Se você meditar aqui nessa palavra, nessa passagem aqui, o capítulo 5 aqui, você lê o Efésios capítulo 5, mais ou menos até o verso 21, é mais ou menos isso que eu estou falando. Amém? Por favor, não é minha intenção constranger ninguém, julgar ninguém. Só estou aqui como um mensageiro do Senhor te trazendo essa palavra nessa hora. Reflita nela, que Deus abençoe a sua vida, coloque o seu joelho no chão, ore a Ele, porque quem sou eu? Agora, se você buscar uma intimidade com Ele, Ele vai te mostrar muito mais no nome do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo te ajude, agregue na sua vida. E se você sentir, compartilha. Vamos expandir esse evangelho aí. Ou faça o vídeo, não é nem para mim aparecer não. Abra a palavra do Senhor aí, principalmente você que já serve o Senhor Jesus. Abre a palavra aí, deixa Ele te usar, meu irmão. Ah, é no louvor, deixa Ele te usar no louvor, dá seu testemunho de vida. Você é valoroso, você é valorosa na mão do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus.